Você sabia que tem pessoas que Deus tira da sua vida, mas não é perda, é livramento? Você sabia disso? Fica comigo nesse vídeo hoje que eu quero falar sobre pessoas que Deus remove da nossa vida. Vamos lá, vem comigo nesse vídeo. Olá, meu povo lindo e abençoado, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Você sabia que Deus remove pessoas da nossa vida por uma razão? Deixe-se a ir. Pare de querer que as pessoas que Deus retirou da sua vida voltem. Cada um tem a vida, a sua vida, e querer que as pessoas fiquem todo o tempo na sua vida, sendo que Deus já retirou, você não acha que isso é egocentrismo, não? Vamos ver o exemplo da Bíblia de Ló. Ele era sobrinho de Abraão, de Abrão, naquele caso, que nos serve de um exemplo para esse vídeo que nós estamos falando. A Bíblia diz assim: ora, para que não haja contenda entre mim, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos, não está toda a terra diante de ti? Isso Abraão falando. Eia, pois, aparta de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, se escolheres a direita, irei para a esquerda. Gênesis 13, versos 8 e verso 9. Se você fosse estudar mais um pouco a fundo o que aconteceu com a família de Ló, você entenderia exatamente o porquê Abraão, patriarca da fé, tomou esse tipo de decisão, orientado com certeza por Deus, de se separar do seu sobrinho Ló, que mais na frente, ao lermos o texto sagrado, vamos ver no Gênesis 19, se você ler todo o Gênesis 19, você vai chegar à conclusão que se Abraão continuasse com Ló na sua vida, Abraão poderia causar uma desgraça terrível, como fora a vida de Ló. Aí a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que Deus não sabia o que aconteceria com Ló? É claro que sim. Como seres humanos que nós somos limitados, nós não conseguimos ver além que os nossos olhos veem, mas Deus ele conhece do início e ao fim. Até porque lá no livro do Apocalipse diz que uma das letras do alfabeto grego, alfa e ômega, referindo-se a Jesus, ou seja, o princípio e o fim, dá-nos a ideia exatamente que Deus ele conhece o princípio, como ele também conhece o fim. E não adianta a gente querer que as pessoas continuem na nossa vida, porque não é assim que funciona. É como se fosse exatamente um ônibus. Né? Um ônibus. Todas as pessoas que entram no ônibus, todas elas irão até o fim? É óbvio que não. E exatamente a nossa vida, a caminhada pela vida é assim. Tem pessoas que vão entrar na nossa vida e irão até o meio, tem pessoas que irão até o fim. Mas nós precisamos entender muito bem essas questões para nós não pensarmos que pessoas que Deus retirou da nossa vida são perdas e não livramento. E, na verdade, Deus nos livrando de muitas coisas ruins que lá na frente, que agora nós não entendemos, poderia acontecer conosco. Você sabia disso? Nós não conseguimos ter os olhos de raio-x para ver o que está no coração das pessoas, você não concorda? Mas Deus, sim, Ele conhece. E nós precisamos entender como funciona as pessoas, muitas das vezes, até em esconder as suas verdadeiras intenções com respeito às várias coisas. Por exemplo, as pessoas podem ser falsas ou verdadeiras, nós não sabemos. Há pessoas que, no momento, elas estão sorrindo contigo, mas logo em seguida elas estão lhe apunhalando pelas costas. Você conhece alguém assim? Olha o que Deus disse a Samuel quando ele foi lá na casa de Jessé ungir a Davi. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Está falando acerca de Saul. Porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Isso está na 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Porventura não esquadrinhará Deus isso? Porventura não saberá o segredo do coração dos homens? Salmo 42, verso 21. Quando as pessoas saírem da sua vida, aceite isso como vontade de Deus e não fique se lamentando pelos cantos. Jamais crie ressentimento ou mágoa quando alguém sair da sua vida. Seja maduro o suficiente para entender o que a Bíblia diz lá em Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, pergunta que não quer calar:
Por que Deus tira pessoas da nossa vida? Eis aqui o X da questão. Vamos lá. Por que Deus tira pessoas da nossa vida? Em primeiro lugar, para nos proteger, porque Ele, como Pai, Ele sabe o que é melhor para mim e para você, e nós precisamos confiar na vontade dEle. Jamais pense que as ausências das pessoas que saíram da sua vida o deixarão incompletas, porque não deixará você incompleta. Deus, Ele completa todos os espaços vazios que as pessoas deixaram na nossa vida. A Bíblia Sagrada, ela diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Colossenses 2, versículos 9 e 10. A fim de vivermos vitoriosos em nossa caminhada com Jesus, nós precisamos entender que Deus, Ele não age e nem opera em nosso nível humano. O tempo de Deus, ou seja, o Kairos, que é o tempo de Deus, ele é diferente do nosso Cronos. São duas palavras gregas para tempo. E isso está muito acima de nós. Olha o que diz o profeta Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, verso 8 e 9. Todos nós já ouvimos aquela expressão: as ações falam mais alto do que palavras, não é verdade? Infelizmente, as pessoas elas conseguem dramatizar suas ações e transmitir uma imagem que nos impressiona. Mas preste bem atenção: Deus, ele sonda os corações e a todos conhece. Olha o que diz os Salmos: Senhor, tu me sondaste, tu me conheces. Tu sabes o meu sentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Isso está no Salmos 139, o verso 1 e o verso 2. Portanto, não obrigue quem não quer fazer parte da sua vida a ficar. Não faça isso. Não dê ouvidos a pessoas que Deus já tirou da sua vida. E ela diz para você: quero ver agora como é que você vai funcionar sem mim. Vamos ver. Lembre-se que o diabo é um grande mentiroso. Se você parar para analisar muitas pessoas que passaram por a sua vida, você irá chegar à conclusão que Deus te livrou de muita coisa ruim. Você não acha? Assim como Deus envia pessoas para a sua vida para te ajudar, presta bem atenção nessa verdade, o diabo também, da mesma maneira, envia pessoas para nos atrasar. Agradeça a Deus por Ele ter te livrado de muitas pessoas que hoje, você sabe que se elas continuassem na sua vida, você jamais estaria onde você está hoje. Pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos. Não dê atenção ao que as pessoas estão dizendo. Confie em Deus e siga a direção dele para a sua vida. Olhe para frente e entenda o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Olha o que diz a Bíblia: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, versos 18 e 19. Confie na palavra de Deus, independente de onde você estiver. Deus estará contigo. Olha o que diz a Bíblia de novo: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não arderá nenhuma chama em ti. Isaías 43, verso 2. Confie na palavra de Deus e siga em frente fazendo o que você sempre fez, e você verá o que Deus tem preparado para a sua vida. Então, não fique se lamentando pelos cantos, pelas pessoas que Deus, o próprio Deus, já retirou da sua vida como um livramento, e não entenda isso como perda, porque Deus, ele conhece o princípio, o meio e o fim. Entenda que se pessoas foram retiradas da sua vida, foi com um propósito. Você entendeu tudo que eu acabei de falar nesse vídeo? Que Deus retira pessoas da nossa vida com um propósito? Procure entender isso e seja feliz.
Deus te abençoe. Beijos no seu miocárdio e até o próximo vídeo. Bye, bye.